Senhor, ao me sentar para meditar neste momento, que a quietude desça sobre os meus membros, minha fala, meu fôlego, meus olhos e meus ouvidos. Que todos os meus sentidos se tornem claros e fortes. Que Deus se mostre a mim. Que eu jamais negue a Deus e nem Deus a mim. Eu com Ele e Ele comigo. Possamos morar sempre juntos. Que seja revelada a mim, que sou dedicado a Deus, a sagrada verdade dos Upanishads. Está escrito: aquele que conhece a alegria de Brahman, que é Deus, que não pode ser expressa com palavras e que a mente não pode alcançar, está livre de todo medo. Não é atormentado pelos pensamentos. Porque eu não fiz o que é certo? Porque eu fiz o que é errado? Aquele que conhece a alegria de Deus, por conhecer tanto o bem como o mal, transcende a ambos. Ao tomarmos decisões erradas ou certas, e também ao não tomarmos decisões, ao rirmos e ao chorarmos, ao sentirmos alegria ou tristeza, ao sentirmos dor ou prazer, ao adoecermos ou nos curarmos, precisamos meditar na força que está por trás disso tudo. O que é que nos dá a vida? O que é que nos dá forças para falar ou se calar? Para agir ou não agir? Para sentar-se ou para caminhar? Quem comanda a mente para que ela pense? Quem ordena que o corpo viva? Quem faz a língua falar? Quem é o ser radiante que conduz o olho, a forma e a cor, e ao ouvido ao som? O eu, que é Deus, é o ouvido do ouvido, a mente da mente, a fala da fala. Ele também é o alento do alento e o olho do olho. Aquilo que não pode ser expresso em palavras, mas pelo qual a língua fala. Sabei que é Deus. Aquilo que não é compreendido pela mente, mas pelo qual a mente compreende. Sabei que é Deus. Aquilo que não é ouvido pelo ouvido, mas pelo qual o ouvido ouve. Sabei que é Deus. Ao perceberem essas verdades, os sábios, ao deixarem esse mundo, tornaram-se imortais. Até mesmo nos nossos sentimentos de tristeza e medo, há uma força que os faz se manifestar. Por que então não dirigir nossa meditação e nossos pensamentos para esta força sutil que faz esses sentimentos se manifestarem e que fazem parte da nossa natureza humana e se manifestam da mesma forma que a alegria ou a felicidade? Essa força é a mesma em todos os sentimentos. Na meditação, somos livres. Por que então não dirigirmos nossa liberdade para outro caminho, que não seja o lamento ou o sofrimento, ou para as consequências daquilo que fizemos ou não fizemos? Os sentimentos de grande angústia, de grande medo ou ansiedade também representam na mesma intensidade a presença dessa força que os movimenta. Deus, que é onipresente, também está nelas, pois caso contrário não seria onipresente, não teria esse atributo. Deus, que é onipotente, também é o poder, a força e a fonte de onde nascem esses sentimentos. E Deus, que também é onisciente, conhece o que você está sentindo, pois Ele é o próprio sentimento. Talvez essa seja a explicação de muitos que testemunham seu encontro e seu despertar em Deus nestes momentos, não por causa do sofrimento, mas por perceberem que Deus está imerso na força que move os nossos sentimentos.
Deus se mostra na forma do próprio medo, da própria dor, da própria angústia, ou ainda na forma do sentimento de felicidade, de paz, de bem-aventurança. Ele está em tudo, não faz nenhuma acepção. Usando da nossa liberdade de pensamento, em nossa meditação, procuremos ter esse discernimento, esta percepção. Deus é tudo. De Deus surgem as aparências, as sensações, os desejos e as ações. Porém, isso tudo não passa de nome e forma. Para conhecer Deus, por meio da meditação, temos que vivenciar a identidade entre Ele e o eu, o Deus morando dentro do lótus do coração. Somente fazendo assim, podemos escapar da dor e da morte e nos tornarmos uno com a essência sutil que está além de todo conhecimento. E quando nos sentimos sozinhos e incapazes de lutar, ou até mesmo de sentar para a meditação, podemos ouvir essa linda canção hindu que nos trará o conforto e a certeza de que Deus está imerso e presente em tudo aquilo que sentimos ou deixamos de sentir, e Ele será sempre nosso consolo e abrigo. Tvameva mata cha pita tvameva tvameva bandhuscha sakha tvameva tvameva vidya dravinam tvameva tvameva sarvam mama deva deva. Deva Mata, Japita